Shalom, shalom. Hoje, 29 de setembro de 2022. Hoje é o dia 4, ou quarto dia de Tishrei, 5783. À tarde com a Torá. Estamos aí na paraxá da semana. Vai ler, e nessa paraxá temos aí a preparação para o encerramento do ciclo dos estudos de Torá do ano 5782, né? Já estamos no ano 5783, no quarto dia, então são os últimos dias para fecharmos esse ciclo. A semana que vem teremos aí as duas últimas parashiot para fecharmos o ciclo, Haazino e Vezot Haberahar, ok? Então, nós estamos dentro dos finalmente, por assim dizer, sobre a questão da Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, amados, preparando os nossos corações, pois uma das finalidades da nossa aliá de hoje é exatamente esta reflexão que teremos aí com referência aos dois últimos mandamentos, as duas últimas leis, os dois últimos preceitos da Torá, né, que vem para o encerramento do ciclo dos estudos de Torá. Temos aí pela frente exatamente a mitzvah de Hachel, a reunião do povo inteiro em Jerusalém, e também a mitzvah de escrever um rolo de Torá. Então nós vamos ver isso daqui a pouco com Rash, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? E também os mestres do Hassidismo. Estamos hoje no quinto dia da semana, a chamada quinta-feira, e então nós estamos na nossa quinta aliá, a nossa quinta leitura da nossa paraxá da semana. Estamos entre os 10 dias, né, da festividade de Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? Então estamos aí já recebendo, né, realmente os últimos, vamos dizer assim, aqueles últimos momentos da nossa preparação para que possamos ser inscritos no livro da vida para um ano bom e doce, ok? Lembrando que toda a preparação do mês de Elul, né, a Teshuvá, né, entre eles nós temos aí a questão do Salmo 27, nos falando sobre Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, né? Então é toda uma preparação para que nós possamos chegar em Yom Kippur realmente dentro da verdadeira Teshuvá, para que nós possamos realmente sermos recebidos por Hashem, né? Sendo perdoados, corrigindo os nossos erros e falhas para com o nosso próximo, e assim em Yom Kippur sermos selados e inscritos no livro da vida, para termos também um ano bom e doce, ok? Então, Teshuvá é o tema central do quinto livro da Torá, Devarim, Deuteronômio, tradução correta, palavras, né? E então, a Teshuvá, algumas coisas sempre vamos estar aí batendo nessa tecla até Yom Kippur, né? Em Yom Kippur teremos aí realmente as nossas atividades, né, bem intensa, na véspera para o início do Yom Kippur, né? Momentos assim intensos de preces, de exame introspectivo, confissão de pecados, dando nome aos bois, aqueles boizão, né, brabo, né? Vamos dar os nomes aos bois aí, né, e fazendo a confissão. Lembrando que a confissão nós sempre vamos ter no plural, né? Nós. E vai vindo aí os nomes dos boi bravo, né? Que vamos falar aí mais uma vez em Yom Kippur, né? Exatamente por quê? Porque assim como o povo de Israel é um organismo, assim os Bnei Noach
também são, né, é um povo e também é um organismo. Somos milhares, né, com a tendência a nos tornarmos milhões, mas somos um organismo, né? Então, por isso, andando ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, nós vamos aí, sem sombra de dúvidas, cada vez mais sendo edificados na base, a Torá. Então, sobre a Techuvá, os nossos mestres, né, eles falam sobre Ezequiel, capítulo 33, verso 12, diz assim: a maldade do ímpio não lhe será obstáculo no dia em que retornar da sua maldade. Então nós estamos vendo aí retornar, techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então a maldade do ímpio não o acompanhará a partir do momento em que ele fizer techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Então, a techuvá, ela não é naquele estilo, né, em que vamos dizer assim, né, o pecador diz assim, bom, eu vou pintar e bordar o 7, né, e depois, né, em algum momento da minha vida, eu vou na presença de Deus, faço minha confissão de pecados, né, e aí, beleza, né? Ou então, como tem aquele velho ditado, né? Depois que eu ficar velho, né? Eu vou, então, me dedicar às coisas do eterno, né? Então, essa não é techuvá, né? Isso daí são planos nefastos do ímpio e que eles também não prosperarão, né? Porque quem diz que o ímpio, né? Por assim dizer, quem diz que você ímpio vai chegar à velhice? Sabemos que aquele que abraça a Torá, como diz Provérbios, né, anda de braços dados com a Torá, ele anda de braços dados com a vida. Então aí tem garantia realmente de uma vida longa, mas o ímpio não tem garantia de vida longa. Ele não sabe o amanhã, ele não sabe nem daqui o próximo segundo, né? Pode ser que não dê tempo de chegar à velhice, e aí como que fica? Então esses planos aí não são techuvá, ok? São planos do ímpio que querem, entre aspas, né, acham que podem enganar a Deus. Mas a techuvá em si é o que diz o profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 12. A maldade do ímpio não lhe será obstáculo no dia em que techuvá, retornar da sua maldade. Então o que é retornar da sua maldade? É reconhecer a sua maldade, seu erro, seu pecado, sua iniquidade, sua perversidade, confessá-la diante de Hashem e realmente abandonar, não praticar novamente a sua iniquidade, a sua maldade, ok? Então isto é techuvá. E é estes que fazem a sua techuvá, realmente não lhe será imputado no dia da sua techuvá a sua maldade, porque será realmente devidamente perdoado. Por isso aprendemos que o arrependimento expia por todas as transgressões. Por isso que nós vimos aí, né, a palavra da Mishnah, né? Foi perguntado ao sábio, né, o que aconteceria para aquele que comete iniquidade, né? Então, como que faz isso daí? E aí? E aí, então, o sábio diz, o demônio perseguirá e ele vai sofrer, vai padecer na mão do demônio, né? Dos espíritos malignos sem corpos, né? Então, perguntou também a Torá, né, o que aconteceria, né? Dentro desse aspecto aí, a Torá falou, traga um sacrifício. E aí, então, ele será, traga um sacrifício, né, pela sua iniquidade. E, finalmente, né, perguntaram a Deus, né, como que fica essa questão do pecador? E então, Deus responde, né, que ele faça techuvá, né? Então, a techuvá, como diz os nossos sábios,
ela realmente expia por todas as transgressões, né? Então você não precisa fazer jejum, você não precisa aí pagar, vamos por assim dizer, né? Fazer uma tzedakah, né? Usando um termo correto. Você não precisa fazer uma tzedakah de milhares, de milhões de reais para realmente ter a sua iniquidade apagada. O que precisa? Teshuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Mesmo quem pecar todos os dias, mas se arrepender em seus últimos momentos de vida, não terá nenhum dos seus atos perversos lembrado, né? É isso que Ezequiel está dizendo aqui, nessa passagem do capítulo 33, verso 12. Então, a Teshuvá, ela é, de fato, a única ação ou o único sacrifício, por assim dizer, que realmente expia todas as transgressões. Por isso, Yom Kippur, o dia da expiação, né, conhecido popularmente como o dia do perdão, ele precisa da Teshuvá para ter eficácia, né? Sem a Teshuvá, não tem eficácia, não tem perdão, entendeu? Então é isso que nós precisamos compreender, né? Isaías, né, no capítulo 55, verso 7, ele diz assim: abandone o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Teshuvá. Então, por isso que nós não podemos, assim, vamos, por assim dizer, né? Nós não estamos na posição de sermos julgadores, porque Dayan Haemet, o verdadeiro juiz, é só Deus. É só Deus. O que nós precisamos fazer? Aquele que está na luz, aquele que já passou o processo da Teshuvá, para o seu retorno a Deus, para o verdadeiro e genuíno arrependimento, e ele não abandona a Teshuvá todos os dias da sua vida, porque ele faz essa expiação diariamente, então ele está na luz. Então a sua preocupação, por assim dizer, ele precisa apenas estar preocupado no sentido de poder possibilitar às pessoas de poderem ter um contato com a luz, com a divindade, com Deus, levando cada vez mais o que? O conhecimento da unidade, da unicidade de Deus, que ele é um e único, indivisível, incorpóreo, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Levar cada vez mais essa presença divina. É essa a nossa boa preocupação que nós precisamos ter, e não ficar apontando o dedo para essa ou aquela pessoa, e nem ficarmos julgando as pessoas, né? Lembrando que nós, todos os seres humanos, estão nesses 10 dias temíveis, sem exceção, estão diante de Hashem para o julgamento. Inclusive, né, os nossos sábios, pelo Talmud, fala que inclusive os anjos estão também diante de Hashem em juízo. E por que isso? Porque só há um perfeito. Só há um que realmente é Kadosh, 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 Adonai Tsebaot. Somente um é o santo. Somente um é o todo-poderoso. Entendeu? Então, por isso, né, amados, nós não estamos aí numa posição de estarmos aí julgadores das pessoas. Nós estamos numa posição privilegiada por estarmos na luz, na presença divina, dentro da Teshuvá nossa diária, né? A principal Teshuvá nós a fizemos quando nós realmente reconhecemos os nossos erros, a idolatria, as iniquidades e companhia limitada, e convergimos para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então essa nossa Teshuvá principal nos trouxe a presença divina. A nossa Teshuvá diária é aquela exatamente para nós não perdermos a humildade, que só Ele é Deus, que só Ele é perfeito, que não erra, e que nós estamos sim suscetíveis a falhar e errar diariamente. Então por isso a nossa Teshuvá diária, ela está numa conexão e continuidade com a nossa Teshuvá principal, quando convergimos para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Por isso o profeta Isaías, ele fala: abandone o perverso seu caminho
e o iníquo os seus pensamentos, né? Os seus pensamentos ruins, maus, negativos e companhia limitada. Então, dentro desse aspecto, amados, é a questão da nossa techuvá, que é, de fato, trabalhoso, porque afastar-se do mal, afastar-se daquilo que a nossa alma animal gosta de fazer, sombra e água fresca e, entre aspas, né, as delícias seculares, as paixões do coração, as paixões da carne e companhia limitada. É, de fato, muito trabalhoso no nosso dia a dia nós estarmos na techuvá. Então, esse negócio aí que alguém fala assim, não, eu já fiz techuvá, eu não preciso fazer. Já pronto, já caiu do cavalo. Já caiu do pedestal, por assim dizer. Né? A nossa techuvá é diária, entendeu? Então, por isso, né, o homem deve focar os seus esforços, principalmente no arrependimento dos pecados ou dos traços negativos do seu caráter, que tiverem se tornado uma parte intrínseca de seu ser. Ele não deve postergar o seu arrependimento, senão acabará se tornando alguém que diz para si mesmo, eu pecarei e depois me arrependerei, né? Esse daí é a ação daquele que realmente é um hipócrita, né? Por isso, os nossos sábios disseram que não é dada a chance de se arrepender àqueles que se portam desta forma, né? Eu pecarei e depois me arrependerei. Então, ele faz uma premeditação. Eu vou pintar o 7, depois eu me arrependo. Então, para estes que pensam assim, não lhe é dado a oportunidade do arrependimento. Então, vejam bem, amados, que quando realmente aprendemos, e os nossos sábios assim o dizem, né, que o arrependimento, a techuvá, realmente expia todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, porque é uma ação muito séria. Deus deu ao ser humano esse presente precioso, mas não é para avacalhar, não é para se tornar vulgar, não é para fazer dele um brinquedinho da criança mimada, né? A hora que eu quero, eu bato o pezinho, né? Eu quero, né? E aí ganha, tote para você a techuvá. Agora eu não quero mais, né? Então não tem nada dessa história não, amados. Esse presente de Deus é um presente muito sério, porque ele é muito maravilhoso, como é o nosso Deus. Ó, um delicioso café. Baruch Hashem, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher hakol nהיה b'dvaro. Não os avisei que esta noite nós passaríamos em branco, achando que poderíamos, né, de fato, termos condições físicas, né, para iniciarmos no horário adequado, mas não deu. Então, nas próximas oportunidades, nós estaremos avisando. Gente, amanhã vamos atrasar, noite em branco, ok? Então é isso daí. Por isso que a Edna trouxe um cafezinho especial aí para ajudar a ficar despertado, né? Então, Baruch Hashem. Ok? Então, amados, nesse sentido aí nós vemos a questão da techuvá, né? Que realmente traz para nós essa graça preciosa, né? Então, a techuvá, né? Que é conhecido mais de forma popular como arrependimento, mas literalmente techuvá é retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, certo? Então, amanhã nós estaremos falando um pouco mais sobre as bases do arrependimento. Vamos ver o que o Rabbeinu Ioná, né, nos fala no Midrash Vaikra Rabá 3, né? O que ele nos fala sobre a base da techuvá, ok? Baruch Hashem. Então, vamos em frente aí, né? Mandando o nosso shalom para os nossos amados, né? A Vânia e Ivonete, Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco, que inclusive está aí ao vivo e a cores, né? Vânia e Ivonete, shalom. O Carcará Preper, do Rio de Janeiro.
o Ivan Lisboa, né? E a sua esposa Áurea Lisboa, lá de Belém do Pará, o nosso Shalom. A Edith Monteiro, lá de Manaus, Amazonas. A Nair Pereira Vedovoto. Ismênia Silva Dourados, Mato Grosso do Sul. A Maria Cristina Bertoni, de Guarulhos, Grande São Paulo. Aldair Viana, de Ijuí, interior de São Paulo, né? Ernestine White Lins, né? A Hannah Márcia Dolev, Israel, né? Reside em Israel. Isaac Amaro, que reside no Cabo de Santo Agostinho. A Maria Mendoza Alexandre Pena Grande, de Itapevi, São Paulo. A Juraci Sidneia Clemente Ferreira, aqui de Piranjuí. Donizete Castro, de Franca, São Paulo. Alessandra Alves, de Porto Seguro, Bahia. A Rosângela Marcondes Lucélia, interior de São Paulo. O Benedito Dirceu Pimentel, aqui de Botucatu, a nossa região. O Márcio Brandão, a Juliana e a Rosa e a Sueli, também ali são de Botucatu, como também o Benedito, ok? Então, ao pessoal aí de Botucatu, aqui é a nossa região, nosso Shalom. Sandra Dercy, do Rio de Janeiro. A Ana Reis, aqui de Pirajuí. A Maria Toledo, o Simoniel Delmiro, né, de Montes Alto, São Paulo. O casal Ronaldo e Rosana Bernardo, de Caruaru, Pernambuco. A Lúcia Helena Custódio, lá de Ribeirão Preto, né, interior de São Paulo. A Miriam Tigre, São Paulo, capital. O André, também aqui de Pirajuí. Naldo Ben Souza, de Belém, Pará. A Delci Manuela José e família, né, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Alves Regina, de Maringá, Paraná. Maria Ângela, de Mongaguá, São Paulo. Radames Nunes, Boa Vista, Roraima. Joana Camargo, de São Roque, São Paulo. Andréa Gracia Guarnieri, também aqui de Piranjuí. O casal Jailton e Fabrícia Machado, da cidade de Bombinha, Santa Catarina. Tatiana Rios, Caxias, Maranhão. Alisson Vilmar, Rio de Janeiro. Wanda Bastos, São Paulo, capital. Carlos Zanella, também aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, né? Temos aí o Gerson Cordeiro Saldanha, de Santa Adélia, né, interior de São Paulo. A Leocádia Pereira, né, de Colombo, próximo a Curitiba, Paraná, onde ela está dizendo que está muito frio ali em Curitiba. Ei, maravilha, né? Segundo as previsões aí, até domingo diz que sul-sudeste, né, vai ter muito frio e chuva, misericórdia. Ainda até domingo temos aí mais plantão para puxar aí. Baruch Hashem, que o Eterno proteja todos aqueles que trabalham à noite, madrugada fora, ok? A Malu, São Sebastião, Distrito Federal, né, Baruch Hashem. A Marli Estael Silva Monteiro, lá de Vitória, Espírito Santo, que também deve estar curtindo um frio delicioso por lá. Né? A Inês Martins, aqui de Pirajuí. A Edilaine Minorello, né? E o querido Claudemir, o maridão, Claudemir de Jesus Silva, né? Batemos um papo muito bom ontem à noite, né? Lá no plantão ainda por cima, né? Foi um bate-papo muito aproveitado, né? Foi bem aproveitado o bate-papo lá. Baruch Hashem aí, né? Quem sabe o Eterno nos concede a graça, né? De podermos aí ficar livres, né? Do trabalho secular e podermos aí viajar e visitar as pessoas, né? Pelo nossa Bauru e região e também, né? Quem sabe, né? Também possamos aí ir para outros estados, né? E visitar os nossos queridos aí que estão
praticamente aí indo de 4 para 5 anos aqui em A Tarde com a Torá. Quem sabe o Eterno aí na sua infinita graça e misericórdia prepara aí, né, esses momentos aí para eu e a minha querida Edna, né? Para quem não a conhece, conhecê-la pessoalmente, essa graça. A Maristela Maciel Correia Pereira também está por aí, né? O marido Ronaldo, lá de Simões, né? Se eu não me engano, Simões. Esqueci, Maristela, da cidade de vocês aí, ok? Então, amados, é isso daí. Vamos em frente aí na nossa quinta leitura, capítulo 31 de Deuteronômio. Hoje nós vamos do versículo 14 até o versículo 19, né? Moisés é informado sobre o que acontecerá depois de seu falecimento e o verso 19 nos traz a introdução para o testemunho de Deus para o futuro, né? E aí nós vamos nos encaminhando para o finalmente da nossa paraxá da semana. Hoje é o 5º dia, temos aí mais 2 dias para a nossa paraxá semanal, ok? Então, capítulo 14 a 18, Moshe é informado sobre o que acontecerá depois de seu falecimento. Então, assim diz: Deus disse a Moshe: está chegando a hora de você falecer. Chame Yehoshua e fiquem parados na tenda da comunhão, e eu o encorajarei. Moshe e Yehoshua foram e ficaram parados na tenda da comunhão. Deus apareceu na tenda em um pilar de nuvem, e o pilar de nuvem parou na entrada da tenda. Deus disse a Moshe: você logo deitará com seus ancestrais. Este povo se levantará e desejará seguir a deuses do povo da terra para a qual estão indo. Ele me esquecerá e violará meu pacto que eu fiz com ele. Naquele dia eu ficarei enfurecido com eles. Eu os abandonarei e ocultarei minha face deles, parecendo que eu não vejo seu desespero. Eles serão consumidos e muitas desgraças e infortúnios cairão sobre eles. Naquele dia, eles dirão: certamente é porque Deus não está mais entre nós que estas desgraças nos abateram. Eu com certeza ocultarei minha face naquele dia, por causa de todo o mal que eles cometeram quando buscaram outros deuses. Então, nessa primeira parte, né, do verso 14 a 18, Deus está falando exatamente a Moshe o que vai acontecer depois, né? Deles tomarem posse da terra, se estabelecerem, as tribos tomarem as suas porções de terra, dentro das tribos, cada família tomando as suas porções de terra dentro da divisão das tribos, né? E depois, quando eles estiverem realmente, como diz, né, e nós vemos isso, né? Depois que eles estão aí bem alicerçados na terra, a terra produzindo leite e mel, ou seja, prosperidade, abundância, etc. e tal. Então, eles vão relaxar na sua obediência a Hashem. E ao relaxarem na sua obediência a Hashem, eles automaticamente vão cair na idolatria. E ao caírem na idolatria, eles vão o quê? Esquecer-se realmente do seu Deus. Então eles vão realmente assim agir com infidelidade, né? Então Deus, quando fala aqui, né, eu ocultarei minha face deles, não significa que Deus estará abandonando-os, ou seja, que eles estarão completamente sem a presença divina. Mesmo de forma oculta, como é o caso lá de Esther e Mordecai, que nós já aprendemos lá no livro de Esther, né? Mesmo que a face esteja oculta, não significa que Deus não está providenciando os recursos necessários para a sobrevivência, a permanência do povo judeu. Porque se porventura, numa fração de segundo, ou 1 milésimo de fração de segundo,
Deus realmente voltasse suas costas completamente para o povo judeu já não existiria e automaticamente nem o universo existiria, ok? Tudo voltaria ao zero absoluto, entendeu? Por isso, novamente, né, nós voltamos a falar aqui, não se preocupe com os rumores de guerra. Os rumores de guerra são para nos alertar, ó, os passos de Mashiach estão aí. Fique atento aos passos de Mashiach. Então olhe para os sinais, né, realmente você discernindo Mashiach, o justo Mashiach, o verdadeiro e único Mashiach, se revelará a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então os rumores de guerra faz parte. Ah, mas o fulano lá diz que vai apertar o botãozinho da guerra nuclear. Se ele apertar daqui, o outro aperta dali, o outro aperta de lá, aqui, ali, acolá, pronto, puf! O mundo vai virar poeira cósmica. Negativo, não vai virar poeira cósmica coisa nenhuma. Você entendeu? Essa questão aí que certos segmentos religiosos diz, né? Que o mundo vai, puf, e que eles vão morar no céu. Que céu que eles vão morar se tudo voltaria ao zero absoluto? Só Deus existindo. Não haveria espaço para existir mais nada. Só Ele, como foi antes da criação. Entendeu? Então, por isso, né, isso são sinais, são notícias para nos alertar, para fazer com que nós possamos buscar mais e mais a presença divina. E mais possamos realmente cumprir a nossa tarefa, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Se o objetivo principal de Deus é transformar este mundo para ser a sua moradia, quem é o homem perverso que vai apertar um botãozinho lá e tudo vai virar puf? Não tem, não tem, não tem. O sinal, o grande sinal de que isso não vai acontecer é Am Israel Rai. Am Israel Rai. O que significa isso? Significa o povo de Israel vive. Quantas e quantas vezes tentaram extinguir o povo judeu? Milhares e milhares foram contra uma pequena porção de judeu e não conseguiram. É um sinal para que as pessoas possam se aperceber. Sensibilidade espiritual. Sensibilidade, consciência de Deus, consciência divina. Para que nós não venhamos cair nas ciladas das trevas, do sistema e companhia limitada. Abandonando Deus, a confiança em Deus, a fé em Deus. Tudo isso são realmente sinais para nos chamar a atenção. Deus está dizendo assim, ó, ei, acorde, acorde, o meu Mashiach está chegando e você ainda está aí vivendo nas nuvens. Oh, é o famoso puxãozinho de orelha que Deus está dando na humanidade para acordar, despertar, porque as profecias estão se cumprindo. Não essas profecias negativas que certos segmentos religiosos apregoam por aí. Ó, tudo vai ficar em trevas, vai se revelar aí, né, o anti-Mashiach, né? E aí o povo judeu vai fazer aliança com ele, as nações serão enganadas, somente aquele povinho escolhido, que não tem nada a ver com o povo judeu, muito pelo contrário, nem gosta do povo judeu, certo? E que vai morar no céu. Não vai morar no céu. Você não tem como virar estrela, nem cometa. Você também não tem como virar poeira cósmica para ficar morando lá no universo. Entendeu? Então, amados, são sinais para chamar a atenção, para despertar aqueles que têm kavaná. O que significa kavaná? Aqueles que têm a intenção verdadeira
de conhecer e servir ao único Deus. Simples assim. O que acontece quando você está numa viagem e você está passando pela estrada e ali na estrada existem vários sinais. Quando você olha sinal A, você entende que aquele sinal está te alertando para alguma coisa, para você estar atento. Quando você vê lá uma placa que está mostrando lá uma seta bem encurvada, ou para a esquerda ou para a direita, ou para... Minha direita é essa, viu, gente? Ou para a direita ou para a esquerda, exatamente qual que é a mensagem? Ó, atenção, cuidado, curva fechada à direita ou curva fechada à esquerda. Significa que você precisa diminuir a velocidade do seu veículo para que você possa entrar a curva com uma velocidade controlada e em segurança. É isso que Deus está mostrando para nós. Ele está mostrando as placas, que são sinais daquilo que está acontecendo ao nosso redor e ao nosso derredor. Ó, preste atenção, cuidado, perigo. O sistema está querendo que você perca a consciência de Deus e de família. Cuidado, não caia na sua cilada. Então nós vemos aí o que aconteceu nos últimos 2 anos e meio, por exemplo. Entendeu? As coisas perversas que fizeram com as nações. E agora está aparecendo aí, ó. É só você pesquisar. Estão aparecendo aí na América do Norte, na Europa, certo? Estão aparecendo os verdadeiros médicos e cientistas, né? E estão trazendo aí as realidades dos fatos. Ou seja, lá atrás foi dado um alerta. A maioria das pessoas, por causa do medo, porque foram assombrados com fantasmas terríveis, e aí então o sistema conseguiu dominar uma boa parte das pessoas e das populações, através do medo, da ameaça de morte e companhia limitada. É só você andar na rua e você vê o potencial do medo com as pessoas, que o sistema conseguiu dominar, tirou a capacidade de pensar, de refletir, tirou a capacidade realmente de consciência de Deus e de família. E você vê por aí afora vai, os absurdos que ainda estão acontecendo com muitas pessoas. Então, na realidade, tudo isso daqui, né, nesse paralelo que nós estamos fazendo aqui, com os versículos 14 a 18, onde Deus está falando a Moshe, né, realmente daquilo que acontecerá, né? Então, Deus estava já dando a Moshe as placas de alerta e aviso. E Moshe, ele repassou isso, como desde o princípio da sua liderança, ele repassou esses alertas. Ele repassou a identificação das placas, o que significa a placa A, B ou C, o que significa sinais A, B ou C. E Deus continua falando. Só que as pessoas ainda acham que Deus precisa se materializar, né, aqui, né, na forma humana, para poder falar, e na forma humana ele ser sacrificado para que a humanidade tenha perdão. Que absurdo é esse? Como se pode aceitar, imaginar um trem desse? Um homicídio, desde quando Deus aprova o homicídio, o assassinato? Deus nunca, está na Torá, não assassinarás. Ah, mas por que ele se tornou o Filho de Deus? E ele, como cordeiro, veio para morrer no meu lugar. Aonde isso? São placas nos dando alerta para pensarmos, refletirmos. Como
que Deus diz, não assassinarás, e como que ele vai aceitar um sacrifício humano, que foi, segundo o que registra aí, né, que foi um puro assassinato. Como que Deus vai aceitar isto? Sendo que ele nunca pediu sacrifício humano para perdão de pecados. Acabamos de ver aqui, techuvá, um retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Este é o sacrifício que Deus quer de cada ser humano. E você não precisa derramar sangue para perdão de pecados. Techuvá, que significa retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. David, num dos seus salmos, ele disse: se o Senhor se agradasse de sacrifícios não humanos, mas David deu um nome aos bois, por assim dizer. Se o Senhor se agradasse de sacrifícios de touros e bodes, eu o teria feito. Então significa que Deus não exigiu de David, para que ele fosse perdoado dos seus pecados, sacrifícios de animais. Jamais sacrifícios humanos. Entendeu? Então não tem essa questão. Então as placas são para nos alertar o que de fato há diante de nós. Os perigos, os alertas, para que nós possamos entrar realmente nas curvas, realmente em segurança, com convicção, e não de forma abestalhada. Entra na curva que nem louco, e aí cai lá no espinhadeiro, né? E vai vai cair lá de cima, lá, vai lá para baixo, se esborrachar lá embaixo lá. E Deus deu o alerta. Então é isso que Deus está falando com Moshe aqui. E Moshe, ele sempre se preocupou em alertar o povo, mostrar para eles as placas, os sinais, mostrar o significado de cada sinal, para que realmente não fossem enganados. Então, por isso, né, amados, o alerta foi dado, mas lá na frente não deram ouvidos, não guardaram, e aí abandonaram a Deus, caíram na prática da idolatria e os males vieram, né? E aí então Deus, ele prepara todo o cenário para que realmente, né, o povo judeu possa fazer techuvá e se reconectar com Deus. Então Deus, ele nunca perdeu a sua conexão com o povo judeu. Por isso, Am Israel Chai, o povo de Israel vive. E este é um dos grandes sinais que Deus tem para conosco, de que ele é fiel à sua aliança, à sua promessa, ok? Então não esqueça disso. Deus, o objetivo primordial, o objetivo do princípio, Bereshit, é fazer deste mundo a sua morada, a sua casa. E é isto mesmo que vai acontecer. Esse mundo não vai virar poeira, não vai virar pó, não vai ser destruído, certo? Ele será, nos dias de Mashiach, a redenção final, serão os 4 reinos devidamente curados e sarados. E aí então se cumprirá a outra profecia: toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem as profundezas do mar. E o versículo 19 nos fala, né, o testemunho de Deus para o futuro. Agora escrevam para vocês esta canção. Na próxima paraxá da semana que vem, a paraxá Razim, esta canção, e ensine-a aos filhos de Israel. Coloque-a em suas bocas para que esta canção seja para mim como uma testemunha para os filhos de Israel. Então os nossos mestres do Hassidismo, eles nos falam que esta paraxá, ela contém 2 mitzvot, 2 preceitos, 2 leis, 2 mandamentos, como queira. O primeiro é o Raquel, ou Rahel, né, que é a reunião do povo inteiro em Jerusalém, depois do ano sabático, ou seja, depois do 7º ano, em Sucote tem essa reunião
para que o rei de Israel ele possa então ler a Torá, né? Então todo o povo se reúne em Jerusalém para poder ouvir a Torá da boca do rei, ok? E a segunda mitzvah é escrever um rolo de Torá, certo? Escrever um rolo de Torá, né? A nossa sinagoga sede com o nosso Rav Yaakov Gerenstad tem um projeto lá, A Minha Letra na Torá. É só você entrar lá, benenoar.org.br, e você vai lá na loja, e lá tem lá, Minha Letra na Torá, ok? Onde está sendo escrita uma nova Torá, não é que está sendo escrita uma nova Torá no sentido de tradução, é a mesma Torá, com as mesmas letras hebraicas, com os mesmos livros, as mesmas palavras e a mesma quantidade de versículos, etc, etc. É a Torá. Está sendo escrita uma nova Torá, ou seja, está fazendo isso daqui, que é a palavra que fala, a nossa aliá de hoje. Escrever uma Torá. Então, aqueles que podem participar, né, em escrever uma nova Torá, contribuindo ali, né, nesse projeto, né, a nova Torá para os Benei Noach, né? Então, essa nova Torá está sendo escrita, né, um sofer que está escrevendo, contratado pela nossa sinagoga sede do Rabá de Brooklyn, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, né? É um trabalho longo, né? É um trabalho realmente lento, por quê? Porque o sofer, né, o escriba, ele escreve, né, letra por letra. Então você pega uma Torá aí e você vê a Torá no hebraico, né, nas letras hebraicas, não na forma transliterada, ok? Então o sofer, ele vai escrever letra por letra, ele tem que obedecer toda a integridade desde o princípio em que Moshe recebeu, ou seja, todo espaço que há entre uma letra e outra para formar uma palavra, ele tem que obedecer, né? Como no princípio, lá no Monte Sinai, a separação, o espaço da separação de uma palavra para outra tem que obedecer a mesma dimensão de espaço. Cada linha tem o mesmo número de letras e o mesmo número de palavras. Cada página tem o mesmo número de letras e o mesmo número de palavras. Não pode ter nem um ponto a menos, nem um ponto a mais, senão torna-se nula. Então é um trabalho muito delicado, muito sublime, é um trabalho demorado, porque ele precisa realmente, né, o sofer, ele precisa realmente se dedicar exclusivamente para esta finalidade. Então, ele tem que ter todo o seu tempo dedicado a isto, certo? Para o fazer. Por isso, né, desde o princípio lá do Monte Sinai, aqueles que se dedicam a escrever os rolos de Torá, eles são sustentados pelo povo, porque ele não pode ter uma atividade secular. Bom seria também aqueles que dão estudo de Torá assim o fazer, né? Mas principalmente nós, Benei Noach, estamos aí numa transição ainda, né? Então, aqueles que trazem estudos de Torá ainda precisam, né, por um curto espaço de tempos, assim acreditamos, né, fazer os estudos de Torá e passar a noite em branco aí, por exemplo, né? E depois fica com essa cara de sono aí, cara, fica com os olhos de Garfield, né? Mas essa é a realidade, entendeu? Então tem esse projeto aí também que faz parte, faz parte do projeto Benei Noach Brasil, ok? Com o nosso Rav Yaakov Gerenstad. Então essas duas mitzvot estão aqui inseridas dentro da nossa paraxá da semana. Qual o significado do fato de que estas serem as duas últimas mitzvot registradas na Torá, ambas transmitidas por Moshe no dia do seu falecimento? Então os nossos mestres do Hassidismo dizem: enquanto o povo judeu esteve no deserto, as lembranças das experiências do Monte Sinai
permaneciam vívidas. É como se tivessem acabado de o receber, ok? Então, nesse sentido aí, aqueles indivíduos da próxima geração que vão tomar posse da terra prometida, não testemunharam a entrega da Torá com seus próprios olhos. Cresceram, no entanto, em um oásis espiritual, onde os efeitos do Sinai ainda eram palpáveis. Eles não tiveram a experiência do Monte Sinai, mas eles tiveram vamos dizer assim, eles estavam vivenciando as consequências boas, ótimas, excelentes, né, do Monte Sinai. Ou seja, a decisão que os seus pais tomaram no Monte Sinai, qual foi a decisão? Nós faremos e ouviremos, que significa nós obedeceremos e estudaremos. Essa foi a decisão que os seus pais tomaram no Monte Sinai. E agora essa geração, ela estava desfrutando desse oásis espiritual, que era uma consequência natural da decisão que seus pais tomaram. Então vejam bem que aquela geração do Monte Sinai, a decisão que eles tomaram refletiu na vida dos seus filhos, dos seus netos e das novas gerações. Está entendendo a mensagem? A decisão que você toma hoje, seja ela boa ou não, são os seus filhos e os seus netos que vão sofrer as consequências, ou boas ou ruins. Depende da sua decisão. Vai um cafezinho aí para você pensar? Pensa aí. A Edna castiga todos nós desse jeito, não é verdade? Ela vem e põe a xícara de café aqui e o cheirinho fica aqui, assim, que nem naqueles desenhos, né? Aí tem que tomar. Você entendeu? A sua decisão hoje não é para você. Essencialmente, não é para você. A sua decisão hoje, ela precisa, a visão é para os seus filhos e para os seus netos. A geração de hoje, vamos dar um exemplo bem radical, ok? A geração de hoje, que está vivendo naquele país vizinho nosso, chamado Venezuela, essa geração que está sofrendo hoje, que já comeram todos os cães e gatos e não tem mais nem cão e gato para comer por lá, essa geração que está sofrendo hoje são as consequências dos seus pais que tiveram lá atrás. A escolha errada. Você está entendendo? Então, outros países também já são placas, sinais de alerta. É você que escolhe dar ouvidos ou não, prestar atenção ou não. As consequências não é para você. Hoje, por exemplo, né, escolhendo de forma errada, perversa, né, porque a partir do momento que um determinado grupo defende ditaduras abertamente, defende regular as mídias, as liberdades individuais, e as pessoas defendem isso, compactuam com isso, e decidem em favor disso, no princípio, vai ficar tudo bonitinho para eles. Mas não vai demorar muito, os efeitos vão começar a acontecer. Né? A princípio, os efeitos negativos vão pegar aqueles que, quem tomou essa decisão do lado errado, né? Vão pegar aqueles, entre aspas, que eles chamam de inimigos, de adversários. Só que depois vai se voltar contra quem? Eles mesmos. Hoje as mídias que defendem esse lado obscuro acham que vão ter total liberdade para fazer o que quiserem. Mas as experiências, as placas e os alertas estão por aí. E aí? Os filhos e os netos
sofrem as consequências. Por isso está escrito que o Eterno visita até a terceira e quarta geração dos rebeldes. Mas o que significa isso literalmente? Até a terceira e quarta geração, ele visita se os filhos continuarem na mesma iniquidade dos seus pais. Mas ele usa de misericórdia aos milhares e milhares daqueles que o amam e temem a ele. Entendeu? A fórmula é simples. Precisa ver quais são os interesses, né, que as pessoas têm em poder defender realmente um regime tão nefasto, obscuro como esse. Entendeu? Quando o povo judeu foi alertado, tudo bem. Depois que se estabeleceram, ficaram numa boa, não deram atenção aos alertas, aos sinais, às placas. Caíram nas armadilhas, sofreram as consequências. A vida é assim. Você precisa entender isto. Entendeu? E o versículo 19 nos fala sobre a questão de escrever a Torá, né? Então, nós temos aí diante de nós que mesmo aqueles indivíduos da próxima geração que não testemunharam a entrega da Torá com seus próprios olhos, cresceram, no entanto, em um oásis espiritual onde os efeitos do Sinai ainda eram palpáveis. Ou seja, eles estavam desfrutando das delícias da boa decisão que os seus pais tomaram lá no Monte Sinai. Mas, naquele momento, o povo judeu estava deixando este oásis e embarcando no extraordinário desafio de viver uma vida dominada pela luta para satisfazer as necessidades físicas. E isto sem a liderança de Moshe. Para ajudar a superar esses obstáculos, o povo judeu recebeu 2 mitzvot, cujo propósito era possibilitá-los recriar a experiência do Sinai em seu novo ambiente. Ou seja, eles estavam saindo do deserto, o oásis do deserto, certo? Ou seja, todas as delícias na consequência das decisões que os seus pais tomaram no Monte Sinai, faremos e ouviremos, né? Agora eles iam entrar na posse da terra prometida. Eles iam partir para um novo ambiente, onde eles precisariam se envolver muito fisicamente e materialmente nesse novo universo que eles iriam entrar. A luta, a guerra para tomar posse, a posse das porções de terra, trabalhar na terra, fazer a terra produzir no deserto, era tudo recebido de mão beijada. Entendeu? Era o oásis espiritual. Agora não, agora eles vão ter que se envolver, vão ter que trabalhar, labutar, guerrear, lutar para se manterem vivos, sobreviverem e para, acima de tudo, fazer com que a emuná, a fé, não caia por terra. Então o novo ambiente estava trazendo com ele os desafios do novo ambiente, entre aspas, do novo mundo que eles estavam ali habitando, queriam passar a habitar. Então, por isso que Deus, ele traz os alertas, as placas, os avisos, né? Então, assim, Rambam Maimônides escreve que na reunião de Rachel, eles devem preparar seus corações e despertar seus ouvidos para escutar com temor e reverência e com grande júbilo, como no dia em que a Torá foi dada no Monte Sinai, como se a Torá estivesse sendo ordenada a ele agora e ele, o povo judeu, a estivesse escutando da boca do Todo-Poderoso, pois o rei é um agente que faz as palavras de Deus serem ouvidas. Então o Rambam traz essa observação. Então esse momento, depois de 7 anos, em Sucote, o povo se reunindo em Jerusalém,
para ouvir o rei judeu, ler a Torá para todo o povo. É como se eles estivessem ouvindo realmente como seus pais ouviram no Monte Sinai, da boca de Deus, realmente a outorga da Torá. Então esse é o objetivo de Deus que está falando aqui. Isso é sentido de angariar méritos, certo? Entretanto, isso apenas recria a experiência de ser ordenada por Deus, como uma nação a observar a mitzvah, o mandamento, a fim de reviver a experiência do recebimento da Torá pessoalmente. Então, por isso o povo judeu faz o Shavuot, por exemplo, anualmente, revivendo essa experiência dos antepassados. Nós, Bnei Noach, nós vamos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, revivendo, né, juntamente com ele, o povo judeu, esse momento precioso em Shavuot, a outorga da Torá. Nos dias de Mashiach, o rei Mashiach, isto acontecerá literalmente após o 7º ano, né? O rei Mashiach vai reunir todo o povo judeu em Jerusalém. As nações enviarão os seus emissários para estarem presentes em Jerusalém, representando as nações. E juntamente com isto, os emissários estarão trazendo para as nações as bênçãos para o povo, para a terra. Então, por isso, nos dias de Mashiach, o justo e verdadeiro Mashiach, realmente os 4 reinos serão devidamente sarados e curados, ok? Então, a fim de reviver essa experiência do recebimento da Torá pessoalmente, por Deus para estudá-la, mais uma mitzvah foi dada. Para poder estudar, precisa ter o quê? A Torá em mãos. Para ter a Torá em mãos, precisa do quê? Alguém que escreva o sofer. Entendeu? Por isso, né, aquele que é especialista, de fato, para escrever o rolo de Torá, o rolo de Torá é um único rolo, originalmente. Entendeu? Hoje nós temos aí a coleção, né, 5 livros para estudar os 5 livros da Torá. Então nós temos um livro, Bereshit, o segundo livro, Shemot, e assim sucessivamente. O rolo de Torá é um rolo único, que começa com Bereshit e vai até o final, Israel, a última palavra do 5º livro da Torá. Entendeu? Então é um único rolo, certo? Então este é o desafio nesse sentido. Por isso, escrever pessoalmente para estudá-la e a mitzvah de escrever um rolo de Torá. Pois quando uma pessoa escreve um rolo de Torá com a sua própria mão, isto é, como se ela a tivesse recebido do Monte Sinai naquele momento, naquela questão chamada hoje. Então essa é a experiência que Deus quer que o seu povo realmente o viva, né? Venha vivenciar, né? Anualmente, Shavuot, e a cada 7 anos ouvindo pela boca do rei, né? Hoje nós não temos o rei judeu em Israel. Isso está reservado para os dias da redenção final, quando o rei Mashiach ele estará reinando sobre não somente Israel, mas ele estará reinando sobre o mundo todo e sobre todas as nações automaticamente. Então, o grande rei Mashiach, ele estará a cada 7 anos, até completar o seu milênio, ele estará a cada 7 anos reunindo o povo judeu e os emissários das nações para poderem ouvir da boca do rei Mashiach o rolo de Torá, a própria Torá, ok? Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala nesse sentido. Como devemos inspirar aqueles que estão ao nosso redor a amar a Deus, somos também incentivados a amar todo judeu, todo Bnei Noach,
todo o próximo. Por quê? Porque amar o próximo é amar a Deus. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre essa questão de nós podermos viver esta realidade, baseado nesses dois mandamentos, os dois últimos mandamentos da Torá, é para que nós possamos vivenciar aquilo que Deus almeja de cada um de nós. Que venhamos amar todo judeu, que venhamos amar todo benenor, todo não judeu, para que nós possamos, de fato, amar a Deus. Ok? Então é isso daí. Amanhã vamos ter mais. Amanhã vamos na continuidade dentro desse tópico aí. Ok? Baruch Hashem. Shalom, shalom. Até amanhã.